Graça e paz. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios. Circula pela internet há tempo já uma frase que diz que a maior luta de Paulo era não voltar a ser salvo. Quem pronunciou essa frase a pronunciou equivocadamente. Jamais, em momento algum, na vida do apóstolo São Paulo, houve sequer um lampejo de voltar a querer ser salvo. Jamais isso ocorreu na vida desse apóstolo. Paulo, quando ele se converteu, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor encontra com ele no caminho para Damasco, a sua conversão foi instantânea, foi verdadeira. Paulo morou 3 anos na Arábia. Paulo teve dificuldades tremendas para chegar até a Judéia. Eu diria que essa era até a maior luta de Paulo, ir até a Judéia, porque os judeus queriam a qualquer custo matar Paulo. Por quê? E, na sequência, Paulo ainda vai para Antioquia. De Antioquia é enviado junto com Barnabé para fazer a sua primeira viagem missionária, depois a segunda, depois a terceira. E ele chega a vir a Jerusalém ainda umas 2 vezes. Na segunda vez já para ser preso, espancado, aquilo tudo, né? Depois ser enviado para Roma, etc. e tal. Mas por quê? Porque Paulo pregava o evangelho para os gentios. Paulo pregava a salvação para os gentios, porque Jesus veio para os seus não receberam, que eram os judeus. E Paulo vai, a mandado do Senhor, pregar o evangelho para todas aquelas nações ali, que receberam de bom grado a palavra de Deus. E mesmo lá, onde ele estava pregando a palavra de Deus, ele primeiro passava pelas sinagogas pregando a palavra do seu testemunho dele. Ele falava o seu testemunho, o seu encontro com o Senhor. E toda vez que ele falava o seu testemunho, ele era expulso da sinagoga, ele apanhava dos judeus, várias vezes foi tido até como morto, espancado, apedrejado, humilhado, insultado pelos judeus, e ele se voltava para os gentios a quem ele pregava o evangelho segundo o mandato do Espírito Santo. Esta foi a maior luta de Paulo. Inclusive, ele não conseguia voltar para a Judéia, como eu disse um pouco antes, porque os judeus queriam a qualquer custo matá-lo. Queriam porque queriam, estavam até tramando, como dizem Atos dos Apóstolos, no final de Atos dos Apóstolos. E Paulo sentia isso, uma dor muito grande no seu coração. Em uma de suas epístolas, ele diz que, se fosse o caso, ele até padeceria pelos seus patrícios. Como? Trocaria, daria até a sua salvação para que eles fossem salvos. Mas é claro que isso não era possível, mas era para demonstrar o carinho, o amor que ele tinha para com seus patrícios, e eles, por não entenderem que a sua missão era aquela, a defesa do evangelho que ele fazia, a sua própria vida era aquela, de pregar o evangelho a toda a criatura, a mandado do Senhor. A princípio, os judeus não aceitaram nem o Senhor, né? Quanto mais a Paulo, e quanto mais a outros que vieram depois dele. E essa foi a sua grande luta, essa foi o seu grande combate. Na verdade, foi esse. Vivenciar a cada dia o evangelho que ele pregava. Falar do Cristo que o salvou, que o libertou, que apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele fala várias vezes o seu testemunho. Fala diante das autoridades romanas, fala diante das autoridades judaicas, fala para os próprios gentios ao pregar o seu evangelho, e fala, volta e meia, ele está falando da sua conversão. Ele estava convicto de que ele estava salvo, de que ele era Paulo. Não havia sombra nenhuma de dúvida no coração de Paulo, a ponto de ele querer a maior luta de Paulo era voltar a ser Saulo.
Jamais. Isso não procede. Dentro das Sagradas Escrituras, isso não procede. Não o Paulo que a Bíblia aqui está falando. Pode ser algum outro Paulo que alguém conheça e esteja equivocado e falando aí bobagem, comparando aquele Paulo que ele está falando com esse Paulo aqui que é o Paulo da Bíblia. Esse Paulo da Bíblia não. Quando ele se converteu e foi para valer mesmo. O chamado do Senhor para ele foi especial. Ele era aquele que vinha substituir o lugar de Judas Iscariote. Não foi aquele que foi escolhido lá atrás, não. Eles fizeram um joguinho de Urim e Tumim, né? Porque tinha dois para ocuparem o cargo de Judas Iscariotes. Deus nunca tem dois, amados, para fazer a obra de um. Ele sempre chama a pessoa certa para aquela obra que ele está designando. Não existe dois, vou chamar dois, e você não vai tirar um Urim e Tumim aí para ver quem vai ser o pastor da igreja. Não existe isso, querido. O Senhor chama a pessoa certa. É Ele quem chama, é Ele que capacita, é Ele que é o dono da obra, que outorga poderes às pessoas. Não é chamado pastor, ou até apóstolo, ou até presbítero, ou até diácono. A obra é de Deus. E Paulo era o apóstolo escolhido pelo Senhor para ocupar aquela vaga que ficou, vamos dizer assim, aberta, por causa do cidadão lá. E ele fez seu trabalho dignamente, com toda a honra e glória que ele possa merecer da parte de Deus e dos homens. O apóstolo São Paulo deve ser recebido, deve ser aplaudido, deve ser, no nome do Senhor, glorificada a sua obra, que não foi fácil. Quando ele diz que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, ele sabia o que ele estava falando. Ele não estava pensando em voltar a ser Saulo, não. Ele estava apanhando, meu querido. E não era pouco, não, hein? Era muito. Estava apanhando muito por causa do Evangelho de Cristo, para que hoje eu e você pudéssemos pegar a Bíblia Sagrada e, olha, na epístola de Paulo que escreveu a Tito, a Timóteo, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, que coisa maravilhosa, que homem de Deus. Vai ver o que Paulo viveu. Experimente passar um terço de que Paulo passou. Aí você vai saber quem era Paulo. Portanto, vamos encerrar assim a nossa conversa de hoje. Presta atenção no que você lê aí pela internet, porque nem tudo provém de Deus não, viu? Não é tudo.